Bom dia a todos. Meu nome é Andressa Carlotto. Eu sou formanda do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UERJ São Luís Gonzaga. E eu serei apresentadora dessa sala. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º CIEPEX, o Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Estamos muito gratos por tê-los conosco. Também aproveito para cumprimentar a todos e a todas que forem assistir esse conteúdo depois. O conteúdo está sendo gravado e vai estar disponível na plataforma, no canal do YouTube da universidade, para ter acesso depois a todos, alunos, professores, ouvintes e também as pessoas com deficiência. Para a boa condução dessa sala, gostaríamos de compartilhar algumas informações relevantes. Gostaríamos de solicitar que todos mantenham seus microfones desligados, salvo se forem fazer alguma intervenção a pedido da proponente da atividade. Para que isso ocorra de forma tranquila e organizada, usem a ferramenta levantar a mão e aguardem a ordem de fala. Deixem os comentários, dúvidas e perguntas no chat, que responderemos de imediato ou assim que for oportuno. O protocolo de posturas em eventos digitais solicita que não ocorram discussões desrespeitosas e ofensivas entre os participantes, pois qualquer atitude considerada nesse sentido prejudicará o diálogo e esses serão sumariamente retirados da sala. Da mesma forma, as invasões de hackers nesse evento. Então, para prosseguirmos as atividades de hoje, dar início à oficina, que tem como título Práticas de Metodologias Ativas no Ensino Remoto. A oficina será ministrada pela proponente Zenicleia Angelita de Geroni, que atua como professora na área de Administração e Desenvolvimento na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na unidade de Erechim. A prof. É doutora em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquari, especialista em Gestão e Manejo Ambiental em Agroindústria pela Universidade Federal de Lavras, docência no ensino superior pela Uniaselv e gestão estratégica do agronegócio pela SCUP, Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. É graduada em administração pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e atualmente pesquisa nas áreas mercados agroalimentares, agricultura familiar, desenvolvimento rural, cooperativismo, sucessão geracional, comercialização de produtos agroalimentares e sociologia econômica. Então, essa oficina vai ter por finalidade apresentar algumas técnicas de metodologias ativas que podem ser realizadas no processo de ensino e aprendizagem, ocorridos no formato do ensino remoto, através de algumas ferramentas, o Google Jamboard, Google Slides, Kahoot e Meeting. Muito obrigado a todos os participantes, alunos, professores e ouvintes presentes. Desejo a todos um ótimo evento e deixo a palavra com a palestrante. Bom dia, Andressa, obrigada pela apresentação. Também quero estender a minha saudação a todos vocês que estão aqui presentes. É uma gratidão, né, uma grande alegria estar com vocês, compartilhando um pouco de algumas atividades que eu tenho desenvolvido nos últimos semestres em relação ao ensino remoto e à utilização de metodologias ativas. Então, eu já fui apresentada, né, muito bem pela Andressa, obrigada, Andressa, mas, de um modo geral, eu sou conhecida pela professora Zene, né, e essa atividade, como a Andressa já colocou, ela tem esse objetivo, esse caráter, né, de nós conhecer algumas ferramentas e algumas estratégias para que nós possamos desenvolver algumas atividades diferenciadas, né, que levem a participação dos estudantes, a interação dos estudantes nas atividades que nós vamos propor enquanto docentes. Então, eu já adianto a vocês que é uma atividade eminentemente prática, né? Prática em todos os sentidos, que vão envolver também como se fosse uma sala de aula, né? Invertida, vamos dizer assim, onde vocês serão os protagonistas também, porque a metodologia ativa, ela tem como um dos requisitos tornar o estudante um protagonista, né?
ele ser também alguém importante, né? Vamos dizer assim, todos são importantes, né? Mas o aluno também ser um protagonista, no sentido de também participar e interagir. E no ensino remoto, isso também é possível, desde que haja planejamento, organização das atividades e também o domínio de algumas ferramentas. Então, a minha proposta é fazer uma atividade muito simples, básica, mas que vai envolver essa interação e essa participação de vocês. Antes de eu iniciar propriamente a atividade, eu queria convidar vocês, então, para se apresentarem, tá? Dizer o nome e da onde vocês estão falando, até como um processo, né, dialógico de construção do conhecimento. Então, eu vou aqui pela minha tela, eu chamo o nome e vocês, por gentileza, podem abrir a câmera, podem abrir o microfone e também podem se apresentarem, tá? Aqueles que estiverem sem microfone também podem se apresentarem no chat, tá? Mas o ideal é vocês se apresentarem, né? Colocarem de onde que vocês são, o que que vocês fazem, só para a gente também conhecer quem são vocês e para interagirem melhor também nessa nossa oficina, quando nós vamos interagir muito a partir desta atividade, tá bem? Eu vou começar, então, pela minha tela, eu chamo o primeiro nome, e aí vocês dizem o nome, a cidade que vocês falam, se vocês são professores, se vocês são estudantes, tá bem? Eu vou chamar aqui pela minha ordem a professora Neuza. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Neuza Andreola, eu resido em Passo Fundo, da onde eu estou agora falando, mas atuo na unidade em Erechim, junto, sou colega da professora Zenicleia, e eu atuo na área de ciências biológicas, né? E desenvolvo pesquisa também na área de ciências biológicas, com plantas medicinais, e também colaboro em outros projetos de pesquisa e grupos de pesquisa que nós temos na unidade. E é um prazer compartilhar com vocês esse momento, porque eu também estou aprendendo, né? E eu sei que a professora Zenicleia trabalha bastante com essas metodologias ativas e eu sempre tenho interesse em aprender mais, então nada melhor do que essa oportunidade da gente primeiro experimentar as atividades para depois poder aplicar também com os nossos alunos, né? Então, eu desejo a todos uma excelente oficina e estou à disposição de vocês também. Obrigada, professora Zenicleia. Tudo bem. Silvano? Silvano, por gentileza. Enquanto o Silvano se prepara, Ana Cláudia Ferreira, por gentileza. Ah, Ana Cláudia, você é aquele probleminha da web. Ela falou que ia se comunicar pelo chat. Se quiser mandar aí, eu posso ler para ti, Ana Cláudia. Ok, então, Ana Cláudia. Thaís? Bom dia. Eu sou biomédica, eu trabalho como professora na Unisenec Bento Gonçalves, e eu peço desculpas por não abrir a câmera, porque eu iria assustar todo mundo aqui, mas eu vou interagindo pelo microfone. Não tem problema, nós também aqui estamos bem, não tão lindas, tá? Mas final de semestre, vocês sabem como é, né? Não tem problema. Ana Priscila? Ana Priscila? Enquanto ela se prepara, então eu chamo a Tainara para se apresentar. Oi, bom dia. Eu sou a Tainara, eu sou residente de Osório. Eu sou estudante de licenciatura em matemática aqui no IFRS do Campus Osório mesmo. E é isso, eu acho. Eu tenho bastante interesse nessas áreas como eu sou futura professora, né? Estou estudando especificamente para isso, essas áreas de metodologia ativas, principalmente com recursos digitais, eu me interesso bastante, então estou aqui para isso. Tá bem, então. Kathleen? Bom dia, então meu nome é Kathleen Vitória, eu curso Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial na Unidade de Santana do Livramento. Tudo bem, Kathleen. Lúcia?
Enquanto a Lúcia se prepara, Andressa, tu quer ler para mim no chat a apresentação da Ana Cláudia? A Ana Cláudia é da unidade de Cruz Alta, está cursando o primeiro semestre de licenciatura em pedagogia. Tudo bem. Chandriele? Bom dia, então eu sou acadêmica do 4º semestre em administração pela unidade de Erechim e sou aluna da Profizem. Tudo bem. Elisiane? Bom dia, tudo bem? Eu sou acadêmica então da administração de Erechim, eu estou me formando no final desse semestre, eu resido em São Valentim e estudo então em Erechim. Muito bem, deixa eu verificar quem não se apresentou, a Lúcia e o Silvano. Não sei se eles estão com alguma dificuldade com o microfone, mas ao longo da oficina, né, vocês vão ter a oportunidade também de se apresentar. O importante é que vocês vão interagir também com as demais pessoas, tá? Eu acabei não falando, tá, pessoal? A Andressa falou que eu atuo na unidade de Erechim, mas eu moro em Aratiba, que é muito próximo a Erechim, cerca de 25 quilômetros, e eu moro na zona rural. Então, também, se tiver algum probleminha de conexão, às vezes, parar a câmera, é porque são problemas de conexão que no meio rural a internet não é tão boa como na cidade. Mas, enfim, esta ação, assim, de eu estar promovendo essa oficina, muito partiu também de como eu organizei as minhas aulas, né? Porque antes de eu pensar uma metodologia, toda disciplina que eu planejo, eu sempre tento me colocar no lugar do aluno. Ou seja, como que eu, Zaniclé, estudante, gostaria que as aulas fossem para que eu pudesse, da melhor forma, interagir e participar das aulas. Desculpem. A partir desse pensamento, que muitas vezes eu me coloco, né, no lugar do aluno, para cada disciplina, eu acabo criando algumas estratégias, né? Nem todas as disciplinas eu sigo o mesmo padrão, mas aquelas disciplinas que permitem essa interação, esse protagonismo e o envolvimento de metodologias ativas, eu acabo inserindo, porque é uma forma de que eu, enquanto docente, me sinto muito confortável, né? E eu também consigo, a partir disso, que os estudantes também participem das atividades. Dessa forma, né, a utilização das metodologias ativas, assim, as ferramentas que eu acabei, vamos dizer assim, adaptando ao meu contexto, né, porque no ensino presencial eu já acabava utilizando algumas, mas para o ensino remoto eu tive que adaptar outras, né, a partir da nossa realidade. Então, algumas perguntas, né, que eu me fiz, né, e que eu coloco também para discussão, quando a gente pensa numa aula com metodologias ativas, é pensar da seguinte forma: bom, como a minha aula pode ser atrativa, né? Como que eu posso ter o engajamento dos estudantes, né? Como que eu trago eles para também interagir? Então, essa é uma das grandes questões. A segunda grande questão: como eu faço para me aproximar dos estudantes, mesmo sendo através do modo virtual? Como que eu posso ter um contato mais direto? Então, essa também foi uma questão orientadora para mim. E as duas últimas questões, né? Como eu posso, né, fazer com que os discentes possam trabalhar em grupo, mesmo no ensino remoto, porque eu acho que o trabalho em grupo leva os acadêmicos a se conhecerem, a discutirem, a participarem das atividades, enfim, tudo isso é muito construído a partir do trabalho em grupo. E aí eu pensava, como que eu poderia levar os alunos a trabalharem em grupo de uma forma mais dinâmica, mais interativa? E, por fim, como que eu posso fazer com que exista leitura, discussão, síntese no ensino remoto, não só com a projeção de slides, mas com a participação dos acadêmicos nesse processo de construção. Então, as ferramentas que eu vou trabalhar com vocês hoje é como se fosse uma aula minha, assim.
como que se fosse uma das minhas aulas, né? Porque nem todas eu acabo utilizando, mas é como que se fosse uma aula construída a partir dessas atividades. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês três técnicas, né? A primeira dela é a leitura e a divisão dos grupos de trabalho, utilizando o Google Meet, né? Essa ferramenta que possibilita fazer isso. Dentro dessa leitura, então, vocês vão trabalhar em grupo, né? Eu já vou explicar para vocês a próxima etapa dessa dinâmica, né? Vocês vão aqui no link, né? Eu vou disponibilizar aqui no chat um link, onde tem um pequeno texto, aonde vocês, divididos em grupos de trabalho, vão ler esse texto. Eu vou deixar um time de 15 a 20 minutos para vocês lerem. É um texto muito simples, que é um texto que eu trabalho, eu peguei de um evento que eu tenho participado, enfim, é um resumo expandido, muito simples, que é vinculado às minhas pesquisas, mas o objeto dessa leitura é vocês, então, discutirem eles, no sentido de vocês fazerem uma leitura em conjunto, né? Como que vocês trabalhariam, né? Vocês estariam atrás da tela, trabalhando em grupo, né? Depois, quando acabar essa atividade, né, da leitura, nós vamos para uma outra tela, que a gente vai trabalhar no Jamboard, que é o quadro interativo, traduzindo. Então, nesse quadro interativo, nós temos algumas atividades propostas, que é a discussão e que é a síntese. Então, eu vou explicar para vocês depois, dentro dessa outra ferramenta, que é vinculada ao Google Meet, como vocês podem, de certa forma, criar estratégias para levar a interação dos alunos. E eu vou explicar também como que eu tenho conduzido algumas atividades com os alunos a partir dessa ferramenta, que eu acho que ela é muito boa, assim, no sentido de fazer essa agregação, tá? E, por fim, tá? Nós também temos uma atividadezinha que é um teste, não que é um teste, assim, muito difícil, mas é eu explicar uma outra ferramenta que vocês podem estar utilizando, né, nas aulas de vocês também, que é o Kahoot, que é uma ferramenta, né, que vai levar os estudantes a participarem, a responderem, né, é como se fosse um jogo, mas um jogo, assim, criativo, um jogo que nos leva à reflexão, tá? Então, essa é a construção da oficina. Então, a gente vai ter esses três momentos, né, que a gente vai, então, estar discutindo. Primeiramente, tá, primeiro eu vou copiar um link, tá, que é o link que vai possibilitar vocês acessarem o texto para leitura. Esse texto está no Google Drive, né? Então, vocês vão acessarem. Depois, já nos grupos, nós estamos em 3, 6, 7, 8, 9 pessoas. Como são poucas pessoas, eu vou abrir 2 grupos, tá? E como é que vocês podem abrir esses grupos, né? Se vocês forem fazer essa atividade. Eu vou mostrar compartilhando a minha tela, mas depois eu vou abrir em separado, tá? Para vocês também, porque vocês vão ser, vamos dizer assim, abduzidos por esses grupos, né? Vocês vão participar dos grupos. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. Vocês me auxiliem quando vocês estiverem compartilhando. Bom, vocês visualizam a minha tela e também visualizam... agora acho que vai fazer a projeção. Só não sei se Estamos vendo. Estão vendo? Então, assim, pessoal, aonde que vocês vão para criar os grupos temáticos, tá? Esta ferramenta aqui embaixo, tá? Atividades. Clicando em cima dessas atividades, vão abrir essas opções de recursos. Enquetes, gravação, lousa interativa, tá? Que é o que a gente vai fazer posteriormente. Perguntas e respostas, que aqui também vocês podem fazer quiz, né? Eu já utilizei essa ferramenta também. Enquetes, eu já também fiz por essa ferramenta. Mas nesse primeiro objetivo, a gente vai organizar salas temáticas. O que são essas salas temáticas? Elas vão possibilitar dividir os grupos de trabalho, né? Dividir os grupos, e vocês podem fazer isso aleatoriamente, ou seja, o próprio sistema divide vocês em grupos,
ou vocês podem separar já em grupos pré-determinados. Hoje, para ser mais rápido, eu vou pedir para o sistema criar essas salas, tá? E para fazer isso é muito fácil, só não vou dar ok, eu só vou mostrar para vocês. Vocês vão clicar em salas temáticas. A partir disso, vocês vão poder escolher o número de salas e aqui, aleatoriamente, ele vai organizando as pessoas na sala, tá? E ele vai organizando e vai dividindo as pessoas proporcionalmente pelo número. Nós podemos definir um tempo, então aqui eu vou colocar um timezinho para depois, para vocês participarem, porque vai ficar em cima da tela mostrando, ó, vocês têm 20 minutos, aí ele vai reduzindo. E quando acabar o tempo, automaticamente vocês vão voltar para essa tela que a gente está conversando. Então, vocês não vão se perder nesse espaço aqui digital. Então, vocês vão voltar para essa tela e vão continuar interagindo normalmente. Então, eu achei muito bacana essa ferramenta quando o Google liberou, porque eu tenho utilizado, muito eu utilizei no semestre passado, agora também tenho utilizado em algumas disciplinas e ela é muito interessante, tá? Então, depois eu vou fazer isso, aqui é mais para mostrar. Aqui é um recurso, né, para colocar ordem aleatória na organização dos grupos, e aqui quando vocês querem remover algum participante ou trocar participantes. Então, esse é o recurso das salas temáticas, tá? Depois, eu vou clicar aqui em abrir salas, mas eu vou parar o compartilhamento, né? E aí, vou abrir as salas, porque daí vocês vão receber na tela de vocês, tá? Um link, né? E nesse link vocês vão entrar dentro das salas e vocês vão se encontrar novamente em salas reservadas. Quem tem o domínio da sala, por exemplo, a prof, aqui, a Profezene, eu vou poder participar em todas as salas, eu vou poder entrar e sair e participar com vocês. Então, esse é um recurso muito importante também. Vocês acabam, então, participando, enfim, se vocês estão organizando uma atividade, vocês conseguem interagir como se fosse numa sala de aula, né? Quando o prof passa nos grupos para passar as orientações e também tirar dúvidas. Inclusive, dentro da sala, né, também tem um recurso de pedir ajuda. E nesse pedir ajuda, vocês também vão poder me chamar e eu vou poder também ir assistir vocês se tem alguma dúvida, tá? Eu vou interromper o compartilhamento agora, tá? E agora, então, eu vou abrir esse processo de organização das salas temáticas. Pelo número de participantes, eu só vou abrir 2 salas, tá? E vou deixar um time de 20 minutinhos. Primeiramente, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Andressa, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta, por gentileza? Andressa Mendes. Você está com o microfone desligado. Você ergueu a mão, já baixou. Tá. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui no chat, tá? O link aonde estará o texto. Então, se vocês quiserem copiar este link, tá? Lá no grupo, alguém possivelmente já tenha copiado ele, tá? Mas mesmo assim, se vocês quiserem copiar, para depois vocês se localizarem, também já podem copiar. A partir de vocês terem copiado esse texto, então eu vou abrir as salas e na sequência eu já vou interagir com vocês também nas salas, também se alguém ficou sem o acesso ao link, né, do texto, eu vou estar disponibilizando também. Então, eu vou abrir, serão 2 salas temáticas, tá? Vou configurar aqui 2, são aleatórios, né, os participantes, tá? Eu só vou, talvez, trocar alguns participantes de sala para ficar um número equitativo de participantes, porque tem alguns que aparecem com o perfil ausente, nesse sentido. Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui também, para ficar mais fácil, né, essa organização. Bom, eu vou definir aqui, então, um timezinho de 15, deixa eu só ver o horário aqui. Vou definir um horáriozinho aqui de
15 minutinhos, tá? O texto é muito simples, bem facilzinho, tá? O time foi definido e agora eu vou abrir as salas. Quando eu abrir aqui, vocês vão receber um linkzinho. Vocês vão clicar e vocês vão ir nas salas em que vocês foram pré-determinados, tá bem? Olá, Silvano, você se encontra? Presente? Olá, Lúcia. Olá, Silvano. Por gentileza, vocês poderiam abrir a câmera ou o microfone, porque a oficina ela requer participação. Então, se vocês não vão participar, eu vou pedir para o apoio remover vocês, porque, de fato, a oficina exige isso. Então, não teria o porquê vocês estarem acompanhando a atividade sem interagirem nos grupos e também com as atividades.
Oi, pessoal. Oi. Olá. Viu como eu faço? Trabalho em grupo? Na verdade, nós só lemos, né? Não deu para discutir. Por conta do tempo, eu tive que reduzir. Mas qual é a ideia agora? Eu sei que não deu tempo para discussão, é por causa do tempo mesmo. Mas nas aulas, né, os alunos acabam tendo um tempinho também para fazer uma síntese e ver quem que pode falar, quem não pode falar, né? Mas como em função da restrição de horário, né, eu acabei reduzindo um pouquinho. Mas agora eu vou convidar vocês, tá, para a gente fazer uma outra atividade, né, que eu vou disponibilizar aqui no chat o link, aonde nós vamos então nos encontrar na lousa interativa. Na lousa interativa será um momento em que então vocês poderão colocar os elementos que vocês conseguiram identificar a partir da leitura. Claro que não foi uma leitura completa, tá? A gente vai reconhecer isso por conta do horário. Mas é algo que pode desafiar vocês, vamos dizer assim, na posição de formadores, né? Como vocês podem interagir. Então, eu vou colocar o link, tá? Aqui no chat, tá? Este é o link do Jamboard, tá? Que é a lousa interativa. Vocês já podem clicar e, na sequência, todo mundo vai se ver. Por que todo mundo vai se ver? Eu vou compartilhar a minha tela, eu vou poder interagir enquanto professora a partir da minha tela, e vocês também poderão se ver a partir da minha tela também, porque vocês estarão lá digitando, né? E ao mesmo tempo vendo vocês fazendo isso, tá? Então, se vocês quiserem entrar no link, vocês podem entrar para poder interagir e escrever, e eu vou fazer a projeção da tela, para a gente poder acompanhar esse processo também, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tela inteira. E aí eu vou lá para a tela também. Então, eu já vejo que a professora Neuza está na tela, a Chandriele, a Elisiane, e tem mais algumas pessoas que aí aparecem com o nome anônimo, né? E nós já estamos na tela interativa do Jamboard. O Jamboard, né, ou tela interativa, é uma tela, né, é um quadro que permite vocês, então, fazerem diversas atividades. Eu acho que vocês estão vendo que eu estou aqui mexendo na figura, né, então vocês podem inserir figuras, e aqui do lado, né, nós temos algumas ferramentas, tá? Dessas ferramentas, a gente tem a caneta, que vocês podem utilizar, nessa tela aqui vocês podem mexer. Se vocês querem experimentar essa sensação, vocês podem selecionar a caneta e mexerem aqui como vocês quiserem, tá? Embaixo nós temos uma borracha, né, que ela permite, então, apagar essas informações. Nós também temos a opção de seleção, que daí permite você selecionar alguma figura ou alguma atividade. A Andressa já está trabalhando, já está testando a ferramenta. Embaixo da seta, eu tenho a nota adesiva, que pode ser como se fosse um post-it. Então, eu vou escrever aqui oficina, né? Oficina, e vou dar um salvar. Ele vai ficar como se fosse um post-it. Vocês podem alterar a cor, inclusive, né? Fazer vários post-its nesse sentido. Agora eu vou fechar aqui e vocês podem alocar eles em qualquer espaço da nossa tela interativa. Então, é bem bacana essa possibilidade de ferramenta. Na figura abaixo, então, vocês podem inserirem, né, uma imagem, né, adicionar uma imagem para vocês trabalharem aqui. Então, eu já dei aulas, né, em vez de slides, né, eu já também coloquei figuras e trabalhei como se fossem slides dentro do Jamboard, porque daí as pessoas podiam
já ir fazendo o que vocês estão fazendo, né? A prof vai colocando, né? E vocês vão, através de post-its, vocês podem já ir assimilando, sintetizando o conhecimento e pedindo para os alunos interagirem da forma como vocês estão fazendo, porque é uma brincadeira interativa, né? Abaixo nós temos algumas figuras que vocês podem inserirem como círculos, então vocês podem fazer quando querem destacar ou escrever também, então há essa possibilidade. Abaixo vocês podem escrever num formato mais organizado, né? Então aqui vocês, utilizando esta ferramenta, vocês podem, enfim, também escrever ações. Então, oi, tudo bem? Vou colocar coisas fáceis, né? Oi, tudo bem? Como uma forma também, quando vocês querem dar uma aula e também já ir escrevendo, como se fosse um quadro, como eu fazia nas aulas presenciais, quando eu utilizava o quadro, essa ferramenta permite vocês também fazerem essas anotações, né? Através da ferramenta da caixa de texto. E embaixo nós temos o que a gente chama de laser, né? Então, vocês podem riscar para chamar atenção, fazer alguns links. O laser, ele não fixa, né? Mas ele serve para fazer o destaque, organizar, melhorar. Então, essas questões, essa ferramenta é muito bacana para quando você já organiza uma atividade, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários, é só vocês ativar o microfone, tá? Que nós vamos interagindo também nesta tela aqui, que é uma tela teste, que eu vou chamar assim, quando vocês podem, então, ter a oportunidade de testar essas ferramentas. Eu vejo que vocês estão brincando aqui na tela, e a partir dessa brincadeira que a gente está fazendo, agora a gente vai para a segunda tela, tá? E aqui vocês podem criar várias, vamos dizer assim, várias questões. Olha, o pessoal já tá criando figura geométrica. E é muito bacana isso, tá? Bacana mesmo, porque vocês, enquanto formadores ou docentes, podem estar fazendo isso, como também os alunos podem estar interagindo. Então, por exemplo, vou lembrar da professora Neuza, né, que trabalha com a biologia. Então, ela pode trazer figuras, né, dentro da prática da docência dela em relação à vegetação, a plantas, e a partir disso, pedir para os alunos escreverem qual é a planta que eles estão visualizando. Aí os alunos podem utilizar os post-its, podem utilizar as ferramentas de caixa de texto. Então, assim, é muito bacana essa interação que vocês podem estar construindo com os alunos e diferentes disciplinas. Agora eu estou lembrando da aluna que trabalha do IFE, né, que trabalha com matemática e física, da mesma forma, ela pode estar ensinando a partir desta ferramenta, dessa tela interativa, e também pedir para os alunos resolverem, né, colocarem as respostas. Então, é uma atuação direta em si nessa tela maior. Então, pessoal, está sendo muito bacana, que eu vi que vocês já estão adorando, né, essa questão dos post-it, das ferramentas, enfim. É muito bacana isso, essa interação que permite que vocês, então, participem, né? Então, vocês estão sendo protagonistas desse momento. E agora eu vou mudar de tela, tá, pessoal? Eu vou para o próximo frame. O próximo frame é uma tela, né, que nós vamos... eu estava vendo que alguém inseriu uma figura, né? A professora Neuza já colocou umas plantinhas. Isso tudo é possível, tá? Então, isso também possibilita vocês fazerem pesquisas na hora, como, por exemplo, assim, a professora Neuza pergunta assim, pessoal, busquem para mim uma leguminosa, né? Estou aqui inventando, tá, professora Neuza? Busquem uma leguminosa para mim na internet. Eles vão ali inserir figuras, né? Inserir figuras, que agora eu também vou fazer isso, e vocês podem pesquisar pelo Google Imagens, então vocês vão digitar ali, vou colocar ali leguminosa, só para demonstrar, leguminosa, né? E aí ele vai trazer algumas imagens, aí eu vou selecionar a ervilha e vou inserir. Então é algo bem bacana, bem interativo, que vocês fazem com que o aluno tenha esse protagonismo de buscar essa informação, de que ele não vai ser um ator passivo, né, atrás da tela. Ele vai ter que se engajar
e, consequentemente, ele vai ter essa interação e esse ensino-aprendizagem que a gente chama dentro das metodologias ativas. Então, aqui vocês podem fazer muitas coisas muito interessantes mesmo, dependendo dessa nossa capacidade de planejamento e organização prévia. Então, no próximo frame, né, nós temos aqui 5 post-its, tá? Atrás desses post-it tem uma perguntinha, tá? Que faz relação lá com o texto, tá? Então, como que eu tenho aplicado isso em minhas aulas? Eu tenho aplicado essa metodologia tanto para a leitura de textos, quanto também para atividades gerais de leitura. Só eu não peço que vocês mexam ainda nos post-it, porque atrás do post-it tem uma perguntinha, tá? E a partir desses números, né, eu vou convidar algumas pessoas, né, para fazer para retirar o post-it, né? A gente move ele para o lado e atrás do post-it tem uma perguntinha que vai, então, fazer essa reflexão do texto. Então, eu convido vocês, então, virem todos para esse frame número 2, tá? E eu sei que nós tínhamos 2 grupos, né? Eu havia imaginado que nós teríamos 5 grupos, mas também já contava com essa possibilidade de que nem todas as pessoas estariam, nem as 30 pessoas estivessem participando. Então, desses 2 grupos, a partir da leitura prévia, né, que vocês fizeram do texto, eu vou convidar, então, uma pessoa do grupo 1, tá? Aleatoriamente, né? Uma pessoa do grupo 1 a escolher um número, né? E responder a questão. E isso também acontece nas minhas aulas. Nas minhas aulas, a partir da relação dos alunos que eu tenho, né? Eu vou jogar um dadinho, né? E aí, o número que cai conforme a chamada, eu convido esse aluno a retirar o post-it, né, de cima, ler a questão e ele vai responder. Só que atrás desses post-its podem ter algumas pegadinhas, tá? Como, por exemplo, convide um colega para responder a tal pergunta. Então, não são perguntas diretas a ele. Por trás de cada post-it, eu acabo criando alguns cenários ou algumas estratégias que vai levar uma interação maior dos estudantes para responder ou para chamar um colega para participar da aula. Então, tudo isso é possível criar a partir dessas ferramentas. Então, do grupo 1, quem gostaria de responder a primeira questão, né? É um teste, pessoal. Eu só vou pedir para vocês, quem for participar, abre o microfone e diz o nome, né? E aí escolhe uma cartinha, arrasta para o lado e atrás vai ter uma perguntinha. Bem simples, tá, pessoal? Vamos lá? Acho que eu era do grupo 1, Zene, posso começar. Então, vai lá. Certeza como que era. Tá, eu vou escolher a perguntinha 1. Tá bem. Então, você clica em cima, professora Neuza, e arrasta para o lado. Qual foi a metodologia utilizada para atingir os resultados? Eles fizeram uma pesquisa a campo, primeiro uma revisão teórica também, e uma pesquisa a campo, só que eles utilizaram uma pesquisa, não lembro o ano, 2000 e alguma coisa? 2008 e 2017, e eles chamaram de pesquisa painel, que é um comparativo. Isso, eles usaram uma pesquisa que já tinha sido feita por uma outra universidade, se não me engano, e aí eles replicaram a pesquisa, digamos assim, com as mesmas famílias. Isso mesmo. Então, vejam, pessoal, esse é o momento, vamos dizer assim, de discussão do texto. Então, a gente organiza perguntas direcionadas. Aqui eu fiz perguntas muito simples, tá? Mas a Chandriele, que é minha aluna e ela já participou das minhas aulas, eu já fiz perguntas direcionadas propriamente a outras questões que eram abordadas nos conteúdos. Então, elas podem ser mais diretas. Aqui elas são perguntas mais genéricas, mas vocês podem organizar diferentes questões, tá? Para atingir, enfim, fazer essa reflexão. E o professor, ele acaba sempre auxiliando, né? Nessa questão da leitura,
da organização, faltou tal informação, então você acaba complementando a informação que o aluno traz. Agora eu vou convidar alguém do grupo 2 para também... Gente, só uma pergunta antes de eu fechar meu microfone. Esses quadros todos aí, que eu não sei como é que se chama isso, o frame, né? Você já organiza antes da aula, pode deixar pronto isso? Isso, você pode já deixar pronto, professora Neuza. Depois eu posso mostrar para vocês como que a gente organiza isso, como que eu organizei isso. Mas, previamente, eu já deixo organizado como se fosse um slide, tá? Inclusive, eu já inseri slides para trabalhar dessa forma, justamente para o aluno poder riscar, pintar, escrever do lado, enfim, fazer essas coisas que o slide não permite, né? Porque o slide tu projeta e deixa ali, né? Não consegue ter interação do aluno. E através dessa forma, eu consigo fazer com que o aluno participe, tá? Então, nessa questão. Tá bem? Ok, obrigada. Grupo 2, quem das meninas lá do grupo 2 quer participar? Quer dizer, quer participar? Não, vai ter que participar, né? Para a gente ter essa interação e essa participação. Se ninguém se acusa, né? Elisiane se acusa. Vai lá, Elisiane. Tá, deixa eu trocar de tela. Eu quero o número 4. Vai lá, arrasta ele. Quais foram as principais conclusões? Então, a gente leu ali que as principais conclusões são as considerações finais, né? Isso. Que foi um trabalho bom, porque eles analisaram a importância da produção, do autoconsumo. Então, mas o quê? Foi realizado com vários grupos, né? E continuou sendo realizado com os mesmos grupos ali, tanto no ano de 2006 e 2017, uma coisa assim, né? Isso. E deixa eu ver mais o que. Acho que isso. Eu posso complementar dizendo que eles chegaram à principal conclusão de que a produção para o autoconsumo, ela permite, a gente chama de autoabastecimento das famílias no meio rural. Então, a principal conclusão que o estudo chega, de fato, é que a produção para o autoconsumo traz essa autonomia em relação aos alimentos produzidos nas propriedades rurais. Então, sempre é dessa forma que a gente acaba, então, primeiro, você acaba convidando o aluno, né? Aqui eu estou convidando vocês, mas quando é na minha aula, eu meio que direciono, né? Eu jogo o meu dado lá, aí eu pego o número e digo, fulano, responde para nós, né? Então, nas aulas eu acabo convidando mais diretamente e pontualmente. Aí vocês vão me perguntar assim, mas professora, se tem 40 ou 50 alunos na sala, eu separo 20 ou 15 alunos, né, que primeiro numa aula participam e numa outra aula os alunos que não interagiram vão interagir. Então, eu acabo meio que controlando isso também. Voltando ao grupo 1, vamos convidar uma segunda, um novo integrante para também virar uma cartinha, né, e responder uma perguntinha. É muito simples, pessoal. A Ana Cláudia gostaria de participar. Tá. Aí tu manda aqui pra gente no chat a resposta, Ana. A Ana, será que ela quer virar qual carta, Andressa? Se tu puder controlar para mim, que eu não estou lá na tela, então eu não vejo o chat. Tá, então vira aí, Ana, que eu aviso qual que tu mexeu. A 2. Tá. Eu posso fazer mover ela, tá? Bom, a pergunta 2 é: apresente o tema discutido pelo texto. Qual foi o objetivo? Bom, essa é a pergunta mais fácil, né? Qual foi o tema discutido, né? Enfim, até tá na tela, né? Nem querendo falar. Mas a Ana vai responder lá no chat para nós, porque ela tem aquele problema que ela tá sem o microfone. Mas é uma forma também dos alunos participarem e interagirem, né? Utilizando o chat, o professor tem que ficar indo e voltando com as telas, mas não tem problema. Enquanto a Ana digita no chat, Andressa, eu peço que tu cuida para mim, peço que você cuide para mim,
eu convido, então, alguém do grupo 2 para virar uma outra cartinha, tá? E aí, nessa outra cartinha tem uma outra perguntinha. Muito simples, tá, pessoal? Não é nada difícil. Pode ser, então, número 3. Você consegue mover ela? Isso. Pode ler em voz, quer dizer, pode deixar o microfone ativo, só lembra o teu nome, tá? Tainara. Tainara. Então, quais foram os principais resultados encontrados pela pesquisa? Pelo que eu lembro ali, vou tentar não consultar o resumo. Os principais resultados, então, é que a produção familiar ainda está presente e ainda rende. Na verdade, agora está rendendo mais do que anteriormente, né, em 2003, eu acho. Agora que eu digo 2018, que foi quando foi a pesquisa. Isso mesmo. E que as famílias ainda continuam, em sua maioria, na produção familiar. Ótimo, isso mesmo, Tainara. O texto faz essa abordagem, até contextualizando, né, que são elementos que vocês podem agregar durante a explicação. Na verdade, esse resumo expandido é o resumo de uma tese, né, e essa tese comparou a produção para o autoconsumo em 2006 e fez essa comparação com 2018. Agora eu também não estou lembrando se é 2017 ou 2018, né? 2018, se eu não lembrava o primeiro ano. 2018. E aí ele faz esse comparativo, né, estudando as mesmas famílias, para verificar se a produção aumentou ou reduziu, né? Então, eles vão identificar isso, que a produção em termos monetários, o valor monetário aumentou, né, dos alimentos, e as famílias mantiveram essa produção para o autoconsumo. Então, isso é muito importante, que é algo muito característico das famílias do meio rural. Então, é nesse formato dialógico que a gente vai, então, estabelecendo e fazendo essas conexões com as atividades, tá bem? Obrigada, Tainara, tá? Andressa, você já tem a resposta da Ana? É Ana, né? Ana? Acho que é Ana. Sim, Ana Cláudia. Isso. Ela colocou aqui no chat o tema, as mudanças na produção para o autoconsumo entre agricultores familiares de Salvador das Missões, no Rio Grande do Sul. Muito bem. O objetivo ela não colocou aqui. Mas esse o objetivo foi analisar a mudança na importância da produção para o autoconsumo. Muito bem. Nós temos uma última pergunta, né? Então, não sei quem quer mover a última peça, né? Do número 5, bem aleatoriamente. Quem não participou ainda, tanto do grupo 1 ou do grupo 2, que quer interagir, é a oportunidade agora da gente fechar esse quadro aqui, que depois eu vou explicar para vocês como que vocês podem organizar essa atividade. E depois a gente vai para a nossa revisão final daí. Ninguém se acusando, eu vou convidar, então. Chandriele, você está aí? Indique um colega para responder. É possível aplicar esse estudo em outros municípios do Rio Grande do Sul? Então, vejam, pessoal, aqui é uma pergunta, mas ao mesmo tempo vamos dizer assim, é uma pegadinha, né? Que você acaba, então, a Chandriele tira essa cartinha, né? E pergunta, bom, agora a Chandriele vai indicar um coleguinha dela, um colega, para responder a pergunta, né? Um coleguinha me respondendo coleguinha. Mas é uma metáfora que eu acabo utilizando, né? Mas ela vai indicar um colega, vai chamar um colega que não estava participando da atividade para responder e também interagir a partir da leitura prévia. Então, Chandriele, quem que você indica para responder essa pergunta, né? Que é algo assim mais reflexivo. Pode ser a Lúcia? Pode. Lúcia.
Eu não sei se ela está aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que escolhe outra pessoa, Xandre, indica outro nome. Tá bom, então. A Kathleen. Kathleen, por gentileza. Oi. Tá, ali onde que diz se é possível aplicar esse estudo em outros municípios do Rio Grande do Sul, eu acredito que sim, porque é um tema que, basicamente, acredito que todos os municípios que tenha setor rural, as famílias utilizam o autoconsumo, e aí é um tema bem interessante de se pesquisar para saber todo esse valor monetário que é utilizado pelas famílias, que hoje em dia aumentam por os valores dos alimentos, como a gente pode ver no dia a dia nosso. Eu acredito que sim. Muito bem, Kathleen, isso mesmo. Então, sim, o estudo pode ser aplicado, né, justamente para quantificar, né, esses valores, enfim, quantificar quais são esses produtos, né, porque o resumo expandido em si, ele, na verdade, ele não, como é um recorte, né, ele não trouxe todos os resultados, né. O principal objetivo desse resumo expandido era trazer essa informação que sim, que a produção para o autoconsumo ela é muito importante, que ela pode ser também, pode ser analisados quais são esses produtos, qual é o valor gerado, então, assim, é um excelente estudo que pode ser aplicado em outros municípios, em outras realidades. A partir dessa discussão e desse, vamos dizer assim, dessa pergunta e resposta, agora a gente vai para o outro frame, que é o frame da síntese. Vamos dizer assim, no frame da síntese, que é a tela 3, que eu acabei aqui na minha projeção já alterando, vocês vão verificar que está escrito tema, objetivo, resultados, considerações e encaminhamentos, tá? Então, nesse momento aqui, agora eu vou convidar vocês para escreverem, tá? Anteriormente, vocês falaram, né, colocaram algumas questões, e agora aqui é o momento de síntese. Então, vocês vão pegar um post-it, né? Aqui no tema eu já coloquei um. Aqui vão pegar eu digo post-it, mas é nota adesiva. Vocês vão pegar uma nota adesiva e vocês vão colocar, né, com as palavras de vocês, aquilo que vocês acabaram explicando anteriormente, como que se fosse um mapa mental. Ainda não é possível fazer aqueles mapas mentais lá bem organizados, mas é possível, através dessas notas adesivas, vocês colocarem algumas informações, né, em relação ao tema, qual tinha sido o objetivo, os resultados, as principais considerações e encaminhamentos. Até nesse caso aqui, não era o objetivo, era a metodologia, desculpem, tá? Metodologia, tá? Para vocês escreverem. Então, eu vou convidar agora quem respondeu as perguntas anteriormente, tá? Ou aqueles que ainda não participaram e quiserem participar agora, vocês vão pegar uma nota adesiva, tá? Escolham a cor e, de acordo com aquilo que vocês têm em mente em relação à metodologia, aos resultados, aos encaminhamentos e às considerações, vocês escrevam e colocam ali, porque é a nossa síntese da nossa, vamos dizer assim, da nossa leitura dinâmica. Só explicando que encaminhamentos é aquilo que a Kathleen falou anteriormente, né? Que é possível, sim, fazer esses estudos em outros municípios. Então, o que a gente tira disso da nossa leitura, né? Então, eu vejo que a Lise já colocou nas considerações a importância da produção de alimentos para o autoconsumo. Só coloca ali, Lise, da produção de alimentos para o autoconsumo. E eu convido os demais colegas também a criarem uma notinha adesiva e a gente pode preencher esse mural com as considerações de todos vocês, tá? Porque cada um teve um olhar. Ó, já vejo aqui, pesquisa com os agricultores familiares, então isso vai na metodologia. A Chandriele trouxe o objetivo, eu vou apagar esse meu post-it maior, então dá para alocar
o objetivo lá perto do tema, né? Os encaminhamentos vocês também podem escreverem. Vocês ficam muito bem à vontade para utilizar. Querem mudar a cor do post-it, querem... enfim, fiquem à vontade para trazer essa síntese para essa tela interativa aqui que vocês estão colocando. A gente só precisa de mais um post-it nos resultados e nos encaminhamentos para a gente avançar, então, para os finalmente, né? A professora Neuza traz ali também informações sobre a metodologia, né? E vejam que todos os alunos, a partir dessa leitura, podem contribuir também, tá? Porque todos eles teriam acesso, né? E podem colocar as informações que leram, né? E podem colocar na tela. Então, só em relação aos resultados e os encaminhamentos, e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem organizar isso, tá, pessoal? Já está aparecendo aqui um resultado, né, que pode ser colocado, muito bem. Eu só vou colocar aqui o objetivo perto do tema, e aí eu posso colocar os encaminhamentos também um pouco mais para cima, e vejam que tanto eu quanto vocês podem interagir na tela, né, e fazer essas conexões aqui que são bem interessantes. Temos mais um, muito interessante. Eu não sei quem que é que, quando não entra pelo login da UERGS, né, não aparece quem é a pessoa, né, mas eu vejo que alguém colocou ali nas considerações, tá? Muito bom isso. E vocês também podem falar vocês também podem interagirem também, colocando algumas questões, enfim, também podem interagirem, tá? No sentido de falar, né? Que acho que é bem interessante. Ótimo, já apareceram aqui os post-its finais. Poderá continuar com outras famílias em outro município, né? A produção do autoconsumo permanece atual. A produção para o autoconsumo é mantida pela maioria das famílias. Como foi a metodologia? Então, foi uma pesquisa de campo, ela articulou, então, um método histórico e comparativo, porque fez essa questão da análise de um período com o outro. Qual foi o objetivo? Que foi analisar a produção para o autoconsumo dos agricultores familiares em Salvador das Missões, as principais considerações, a importância da produção de alimentos para o autoconsumo, e a produção familiar, ela se mantém enquanto a principal estratégia, né, para o rendimento das famílias e para que elas continuassem na produção agroalimentar. Então, vejam que nós fizemos uma leitura, né, nós fizemos uma discussão, a apresentação das informações, e agora, então, a gente faz esse processo de síntese, tá? Claro que eu aqui criei, né, algo assim mais específico sobre um artigo XY, mas vocês também podem fazer isso tanto em relação a um conteúdo teórico, né, que vocês tenham que passar para os alunos, quanto também quanto algo como se fosse um artigo, um texto, uma resenha, também algo que vocês queiram, novas questões que vocês queiram trazer para a discussão. Então, a gente pode criar, né, inventar a partir dessas telas diferentes atividades. Agora nós vamos partir dessa análise de síntese para uma outra tela, tá? Para mim mostrar para vocês uma outra ferramenta, mas eu não vou praticar com vocês por conta do tempo, que é também o que a gente chama de trilha, tá? Na trilha, vocês também podem, diferente daqueles números que eu criei, né, com post-its maior, vocês também podem fazer num formato de trilha, fazendo com que os alunos também participem. Então, aqui eu comecei com números na parte, eu vou ocultar aqui, na partida, né? Então, eu coloquei esses números, né? E vocês não precisam também colocar uma questão embaixo do número, né? Vocês podem ter uma relação de questões numa folha, de 1 a 10, 1 a 20, e vocês irem convidando os alunos a responderem essas questões, muito aleatoriamente. E aqui eu uso muito
a indicação dos alunos. Então, por exemplo, assim, o início eu sempre acabo jogando um dado, né? Eu jogo um dado, cai o número 4. Na minha lista de chamada, o número 4 supostamente é a Elisiane. E a Elisiane vai responder uma pergunta que eu vou fazer sobre o texto que a gente acabou de ler ou sobre o conteúdo que a gente acabou de estudar. Ou seja, a gente não precisa utilizar somente para a leitura. A gente pode fazer uma explanação, né? E depois, para fazer o fechamento da aula, nós podemos nos voltar a essas questões e eu vou dizer o seguinte, bom, a pergunta 4, qual que era? Bom, Elisiane, me apresente as considerações sobre tal tema, né? Aí ela vai colocar que a aula discutiu tal coisa, tal elemento, né? E que se chegamos a tal consideração. A partir do que a Elisiane falou, ela vai dizer o seguinte, bom, essa foi a pergunta 4, né? Aí eu vou dizer assim, Elisiane, me diz um número, né? Um número de 1 a 15, né? Ela vai me dizer assim, o número 15. Na minha chamada, né? Eu vou no número 15, aí vai ser a Chandriele. Chandriele, eu vou dizer, Chandriele, escolhe aqui na minha tela, né, na minha trilha, qual questão que tu vai querer responder. Aí ela vai escolher um número. Aí aqui na minha listinha de perguntas, eu vou ter uma outra pergunta sobre o tema estudado. Então, são N possibilidades que a gente pode fazer utilizando essa ferramenta para que haja essa participação e essa interação com os alunos também em relação à temática. Mas, claro, isso vai depender de situações e de conteúdos também para aplicar essa ferramenta, tá? Antes de nós fazer a nossa revisão, que nós vamos utilizar, então, o Kahoot, eu vou vir aqui para uma nova tela, tá? Que é o frame 6. E nesse frame 6 aqui, vocês podem perceber que é uma tela em branco, tá? Mas eu posso colocar fundos diferenciados, tá? Quem trabalha com números, quem trabalha com cálculos, vocês podem até colocar fundos mais escuros para trazer alguns elementos. Vocês podem inserir imagens, tá? Então, vocês podem carregar imagens que vocês queiram trabalhar e, a partir disso, também criar categorias de análise, né? Por exemplo, lembrando aqui da professora Neuza, né? A parte da biologia, né? Então, trabalhar com flores, com a identificação de plantas, então ela pode trazer isso e os alunos podem escrever do lado, enfim, quais são os elementos que compõem aquela figura, né? Então, você acaba, então, levando eles a instigar essas questões, né? De trabalhar com essas possibilidades. Então, aqui vocês podem escolher o fundo, diferentes fundos, né? Eu acabo geralmente utilizando ou branco ou esses quadriculados. Aqui, aquela primeira atividade que vocês moveram, né? Os post-its, então, primeiro eu vou criar o que a gente chama eu vou escrever aqui, oi, né, só para dizer, eu crio essa situação aqui eu coloco a pergunta em si, né, e eu venho com uma nota adesiva, né, eu vou escrever aqui, olá, 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 alguma coisa assim. Feito isso, né, eu cancelo aqui, eu vou fazer isso aqui, tá? Então, é muito simples, assim, na organização disso. Então, aqui eu posso colocar o número 1 também, né, como eu tinha feito anteriormente, posso colocar uma letra. Então, eu vou ajustando, né? Então, o post-it fica em cima da questão, e aí você leva o aluno, ou leva, enfim, quem vocês estão orientando a desenvolver a atividade em si, tá? Então, é muito bacana isso, tá? Enfim, trabalhar com essa questão das imagens. Aqui tem o banco das imagens, então aqui eu vou pegar, bem aquilo que eu estava, quando eu lembrei da professora Neuza, né? Então, aqui eu vou carregar uma planta, né? E aí, aqui ela vai poder trabalhar, enfim. Aqui, claro que já tem as partes das plantas, né? Mas aí o seguinte, bom, o que é, aí a professora Neuza vai dizer o seguinte, bom, o que é essa nervura, bom, apontem a nervura central, né? Eu não entendo de biologia, tá, professora Neuza? Então, eu erro aqui os meus termos. Mas apontem a nervura central, onde está localizada. Então, o aluno pode vir aqui, né? Convida um aluno, ele vai dizer, bom, deve ser essa aqui é a nervura central, né? Então, você acaba, então,
trazendo ele, ou a professora que trabalha com números, né, trabalhar com cálculos, com outras questões que envolva essa questão da prática com os números, também estar trabalhando com eles, né, ou propriamente a resolução de exercícios na própria tela, né, então o aluno participa dessa resolução. Então, aqui são N possibilidades que a gente pode criar e estar trabalhando de modo remoto, sendo que o aluno é protagonista, tá, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, assim, em relação a alguma curiosidade ou alguma outra possibilidade, enfim, eu não domino tudo isso, tá? Mas é algo que eu tenho feito nas minhas aulas, assim, que eu tenho utilizado, e os alunos acabam se engajando mais em alguns componentes curriculares por conta dessa interação, né? E também, assim, eu não acabo utilizando em todas as aulas, né? Porque isso também requer um planejamento, requer tempo, então eu vou intercalando, né? Vou intercalando slide, numa aula eu faço dessa forma, numa outra aula eu trago um texto. Então, tudo isso eu vou interagindo, né? Vou modificando, né? E o aluno também, né? Quando ele chega na aula, né? Ele não sabe qual atividade ele vai ter. Porque, assim, ele sabe, né, que eu tenho uma metodologia diferente em cada aula, então ele tem que estar preparado para estar participando da aula, porque não é simplesmente aquela coisa talvez maçante do slide, só slide, né? É algo que vou trazer ele para estar discutindo, tá? Então, algum questionamento sobre isso, pessoal? Desculpem. Não? Eu não sei como é que está o chat também, se tem alguma questão. No chat, Não, só no chat apenas muitos elogios, prof. Eu não estou vendo, queridos, não estou vendo. Não sei, alguém também ia falar, eu não estou escutando, ao mesmo tempo que uma pessoa foi falar, você também falou, Andressa, eu não sei quem Foi a é. Neuza. Ah, Neuza, então, vai lá. Eu estava só dizendo isso aqui, só elogios. Mas, enfim, né, é algo bem simples, tá, pessoal, que, enfim, dá para a gente utilizar isso em várias possibilidades, tá? Mas eu falo para vocês, tem que ter tempo, tá? E tem que ter esse senso de criatividade, e nos últimos tempos o meu tempo está bem restrito, mas no primeiro semestre eu acabei utilizando muito. E no próximo semestre, como eu vou voltar para o presencial, talvez eu não utilize tanto, mas eu vou incorporar isso nas atividades práticas, né? Também essa participação dos alunos, né? Mas quem continuar no trabalho remoto, dá para se fazer muitas coisas a partir dessas simples ferramentas que nós temos no Google Meet. Para a gente finalizar, agora a gente vai para a nossa provinha, né? Uma prova muito simples de assinalar, tá? É como se fosse uma provinha de assinalar. Tá? Eu vou convidar vocês, tá? Se vocês estão na tela do computador, vocês permaneçam com o computador aberto, né? E vocês utilizem o celular, tá? Utilizando o celular, vocês vão digitar essa seguinte palavrinha aqui, Kahoot, tá? Então, vocês vão olhar para a tela do computador, porque daí eu vou trocar de tela, tá? Eu vou estar lá no meu Kahoot, né? E vocês vão responder pelo celular, tá? Quem está acompanhando pelo celular vai ter que fazer uma dinâmica um pouco diferente, né? Você vai ter que escutar o que a professora vai ler, né? Você permanece ali no celular com a tela aberta, enfim, e aí você vai ter que selecionar. Você não vai conseguir olhar propriamente para a imagem que supostamente você estaria visualizando pelo computador ou propriamente pelo celular. Como que são esses passos, né? Vocês vão digitar kahoot.it lá no Google, né? Vocês vão digitar um PIN ou um código, que será nessa tela aqui, vai aparecer essa tela para vocês. Eu vou passar esse código para vocês quando eu compartilhar a minha tela. E depois que vocês compartilhar a tela, vocês vão inserir o nome de vocês, tá? Então, vocês vão colocar lá o apelido, o nome, enfim, vocês coloquem as iniciais também, fiquem bem à vontade, tá?
Feito isso, como é que vão ser as alternativas, tá? Quem está acompanhando pelo celular, só vai aparecer uma telinha azul e uma vermelha, tá? A telinha azul, muitas vezes, é o verdadeiro, né? E a vermelha é o falso. E aí, vocês vão clicar no computador de vocês, né? Digo, no computador não, no celular de vocês, qual é a tela, qual é a alternativa correta. Para responder, vocês vão ter um tempo de 10 a 15 a 20 segundos para responder, tá? Mas na primeira pergunta, ela é bem fácil e é o tempo que vocês vão ter de se ambientar com a ferramenta, tá? Então, a orientação que eu passo para vocês agora, então, é pegar o celular, digitar lá no Google kahoot.it. Eu vou sair dessa tela e nós vamos se encontrar numa outra tela agora. Eu vou dar um ESC aqui, eu vou voltar nessa tela aqui, eu vou parar a apresentação e eu vou vir para minha... Agora, deixa eu só abrir aqui. Opa, cadê? Aqui. Eu vou colocar no modo jogar, tá? E aí eu já vou dizer para vocês o PIN. É que eu tenho que colocar o modo aqui, modo clássico. E aí agora eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Compartilhando. Opa, aqui. Nessa tela aqui, vocês vão digitar, então, o número do PIN, que é 773-2613, tá? Então, vocês digitam lá no celular de vocês esse código, depois vai pedir o nome de vocês colocam o nome, e aí depois a gente vai iniciar. A Lisiane já entrou, automaticamente vocês já vão para a tela. Então, já temos a Lise, a Xandre, a professora Neuza, a Tainara. E vamos ver quem mais está participando para também interagir aqui conosco. Se alguém não conseguir, também nos avise, tá? Deixa eu olhar aqui no chat agora que eu consigo ver. Tá, a Thaís saiu. A Ana Cláudia está tentando. Deixa eu ver aqui. Só estamos te aguardando, então, Ana Cláudia. Opa. Não vou entrar, pois estou usando o celular como webcam. Tá bem, então, Andressa. Então, assim, pessoal, para vocês acompanharem e entenderem a dinâmica, né? Então, eu vou colocar aqui, nós estamos com a Ana, com a Neuza, a Tainara, a Xandriele e a Lise. Eu vou dar um iniciar, tá? Eu vou ler a pergunta e vocês vão responder na tela do computador de vocês, na tela do celular de vocês a resposta, tá? Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? Hoje é 20/11, verdadeiro está na cor azul e falso está na cor vermelha. Muito bem, todos acertaram, verdadeira resposta. Então, eu comecei com uma pergunta fácil, tá, pessoal? Mas é assim que vai funcionar, tá? E a partir de cada pergunta, então, eu dou um avançar nisso. Então, nós temos aqui o nosso placar, a gente pode ver quem está, vamos dizer assim, acompanhar o ranking das pessoas, né, nas respostas. E a gente vai para a segunda pergunta. O tema do resumo expandido foi a produção de alimentos para o autoconsumo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. Verdadeiro, tá, pessoal? No momento em que ali do lado tem um cronômetro, né?
No momento em que todos vocês responderam, o cronômetro termina, né? E aí já dá o resultado. Então, sim, verdadeiro é a resposta. Temos o placar, né? E aí eu vou dizer o seguinte: infelizmente, quem é mais rápido também fica, vamos dizer assim, fica mais na ponta de cima, tá? Então, o sistema também lê isso. Terceira pergunta, verdadeiro ou falso? Foram pesquisadas 58 famílias de agricultores familiares no município de Salvador das Missões? Verdadeiro. Foram 58 famílias, de acordo com a metodologia, e neste município também. Aí a gente dá um avançar, né? E aí a gente acompanha estas respostas também. Quarta pergunta, verdadeiro ou falso? Entre os principais resultados, constatou-se que as famílias mantiveram e aumentaram a produção para o autoconsumo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Muito bem, e vamos para a última pergunta, que agora não é de verdadeiro ou falso. Vocês vão ter que escolher a resposta correta, tá? Então, eu dou um avançar. A estratégia de produção para o autoconsumo permite fortalecer as compras em supermercados, fortalecer a dependência alimentar, privar a família de se alimentar com qualidade ou fortalecer a autonomia alimentar. Aqui vocês vão escolher a resposta correta. Resposta correta: fortalece a autonomia alimentar. Então, também é possível, dentro dessa outra ferramenta, fazer não só perguntas verdadeiro ou falso, mas também que leve o aluno a escolher a alternativa correta, tá? Nas minhas aulas, eu também acabo comentando mais as respostas, né? Por que é isso? Por que é aquilo? Aqui eu fiz perguntas fáceis, né? Mas nas aulas eu acabo sempre comentando, né? O por que a maioria errou, por que não é aquela resposta correta, enfim, tem tudo isso também envolvido, então eu acabo fazendo essa contextualização para os alunos. E por fim, então, né, a gente tem um pódio fictício não, com base nos resultados, né, a gente tem um pódio que elenca, né, as pessoas, né, a posição das pessoas. Então, parabéns a todos vocês que participaram das atividades que foram propostas. Isso que ele numera do primeiro ao quinto lugar também. E é muito interativo, pessoal. Então, deixa eu interromper aqui a minha tela. Agora eu vou ver vocês aqui. Só deixa eu parar a musiquinha, porque ela fica tocando. Sair. Então, pessoal, era essa a oficina que eu tinha me proposto a realizar, né, nesta manhã. Eu espero que eu tenha passado, que você, vamos dizer assim, que aquele propósito que fez vocês escolher esta atividade, que eu consegui passar isso para vocês, né, de uma metodologia muito simples e também interativa, né, porque, de fato, quando a gente pensa numa oficina, é para vocês participarem das atividades em si. Então, quis colocar vocês também na posição desses alunos ativos, né? Dessas possibilidades que se dá para se construir com o ensino remoto. Então, eu agradeço muito a paciência, né, de vocês, de estar aqui também no sábado pela manhã. Foi uma semana muito puxada para mim, não deu também para trazer novos elementos e agregar, mas foi o que deu para fazer já com base naquilo que eu tenho feito, né, nas minhas aulas, que é buscar trazer essas atividades e esses elementos para a discussão também. Então, eu fico à disposição de todos vocês que participaram para enviar posteriormente, né, a gente não teve a relação dos inscritos que chegou até nós, mas se vocês quiserem algum passo a passo, algum manual, eu tenho essas ferramentas
disponibilizadas, salvas, né, comigo, que eu acabo utilizando, e eu posso enviar para vocês também, se vocês quiserem utilizar nas atividades de vocês. Então, era isso de minha parte. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, trazer algum elemento, enfim, quer fazer alguma pergunta, eu também fico à disposição, e depois a gente pode encerrar. Eu gostaria de lembrar, caso alguém ficou com alguma dúvida e quiser rever essa atividade que foi realizada, que daqui uns dias vai estar disponível na página do YouTube da UERGS. E daí pode rever, né, alguns pontos que teve dúvida. Daqui uns dias já vai estar disponível. Muito bem, obrigada, Andressa, por lembrar também. Então, sem mais delongas, muito obrigada pela presença. Ai, professora Neuza, pode falar. Pode falar. Eu só queria perguntar se isso fica salvo na página, cada vez que tu vai repetir a aula, digamos assim, tu tem que fazer de novo aquela página lá do John Board lá que você fica fazia. salvo. Então, assim, é como se fosse um slide, né? Tudo aquilo que a gente trabalhou ali fica salvo automaticamente, tu não precisa clicar em salvar. Até tudo que nós fizermos ali já ficou salvo, tá? E, inclusive, se tu quiser baixar em PDF ou em JPEG, tanto o aluno quanto o professor pode baixar aquilo, né? E também disponibilizar para os alunos. Então, é bem interessante aquela ferramenta, porque ela permite fazer isso também. Então, ela fica salva, tá? Ela fica salva no Drive, professora Neuza, junto da ferramenta Jamboard. Depois, se você quiser pesquisar, vai lá nas ferramentas do nosso e-mail, né? Lá vai estar escrito Jamboard, você clicando lá vai ficar todos os arquivos que você construiu, né? Se você quiser, eu posso abrir, se tem um tempinho ainda, deixa eu ver. Tem um tempinho ainda, bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui como que estão organizados na minha tela aqui. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu compartilhar e daí a gente vai junto. Tela inteira, compartilhar, ou clica aqui, compartilhar. Daí a gente vem aqui. Vocês vêm aqui nos pontinhos, né? Aqui nos Jamboards, né? Clicando aqui, vai abrir uma nova tela, né? E aí eu vou mostrar para vocês onde que eles ficam salvos. Vejam só, estes aqui são todos aqueles que eu já utilizei nas minhas aulas, né? Tem muita coisa aqui, né? E eles ficam todos salvos aqui nessa aba do Jamboard. A atividade de hoje, ela está aqui salva, né? Ela foi compartilhada com vocês. Então, vocês podem acessar pelo link, né, que foi disponibilizado, né? E quando vocês quiserem, né, eu até vou colocar de novo ali para vocês. Eu vou copiar o link, né? Só deixa eu carregar aqui. Enquanto carrega, aqui, ó. Copiar o link, eu copiei o link. Aí, para vocês baixar ele, vocês vêm aqui nos 3 pontinhos. Então, vocês podem fazer download em PDF e em imagem, tá? Então, aqui vocês podem salvar essas informações e vocês depois podem também disponibilizar para os alunos. Então, é bem simples. Eu vou interromper o compartilhamento, eu vou colocar aqui para vocês. Se vocês depois quiserem ir lá, baixar, enfim, para ter como exemplo, enfim, mas é bem fácil, assim. Claro que talvez não vá aparecer, eu não sei afirmar se esse frame que eu fiz com vocês vai ficar no Jamboard de vocês, né? Não sei dizer. Mas, se ficar, é melhor, porque ali já fica salvo também. Mas vocês podem baixar e também depois disponibilizar para os alunos ou para os colegas também essas informações. Acho que é isso. Obrigada. Tá bem, então. Obrigada, professora Neuza. Obrigada a todos vocês que estiveram. De um modo muito especial, quero agradecer a Andressa. A Andressa foi a monitora da disciplina. Agradeço também a Lise, que eu tinha convocado a Lise para me auxiliar, se fosse possível, né? Se eu precisasse de ajuda, então, obrigada, Lise. A Chandriele também entrou, obrigada pela presença.
a Kathleen, a Ana Cláudia e a Tainara, e também os demais que participaram, né? E é isso, enfim, eu fico à disposição quando precisarem, eu estarei à disposição para auxiliar vocês também nessas construções que é possíveis, né, de trazer o aluno enquanto protagonista das atividades de ensino e pesquisa. E ensino, pesquisa e também extensão que dá para fazer também através disso. Então, muito obrigada e um bom sábado a todos vocês. Obrigada, prof. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, agradecer a oficina incrível que a senhora ministrou e a todos os participantes por terem interagido, participado. E queria deixar a sugestão de todos ficarem ligados na programação do CIEPEX, que tem a semana que vem aí cheia de atividades. E então estamos encerrando a atividade de hoje. A Muito senhora bem, pode então. ver a gravação. Ok, então. Já estou encerrada.